Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas, estou aqui com o Paulo. Vamos falar sobre a Arquigram e a arquitetura pós-moderna. A Arquigram surgiu em Londres a partir de alguns estudantes ingleses de arquitetura recém-formados que se uniram para publicar uma revista ilustrada em 1961, que perdurou até 1974. Entre eles estão David Green, arquiteto, escritor e palestrante, idealizador do Instant City, junto com o arquiteto Ron Heron, o arquiteto Warren Chalk, que colaborou para a criação do Living City, também junto com Ron Heron. Peter Cook, um dos principais idealizadores da Arquigram, arquiteto, professor e escritor, criador do Plugin City, a cidade como um organismo. O arquiteto Michael Webb, o idealizador do Sin Century, cidades sem centros definidos. E Dennis Crompton, também era arquiteto e palestrante conhecido como consertador dos fundos, lidando com a tecnologia e cuidando dos arquivos do grupo. Todos eles com apenas 30 anos de idade, que se conheceram trabalhando na mesma firma Taylor Woodrow Construction. Esses arquitetos idealizaram uma revista de cunho arquitetônico revolucionário. São publicações ousadas para a época. Imaginar que esses arquitetos vivenciaram experiências numa época de Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética, no mundo pós-Primeira e Segunda Guerra Mundial, com avanços tecnológicos e a alçada do americano à Lua, revolucionando todas as percepções futurísticas possíveis. As publicações com edificações e contextos urbanos extravagantes e futuristas da Arquigram, caracterizadas pelas cores vibrantes, aspectos massivos de ênfase publicitária, cidades robôs, que possuem inteligência própria com recursos tecnológicos, permitindo conexões distintas, se metamorfoseando. Megas estruturas em constante mutação, enraizadas em lógicas capitalistas high-tech, agregando valores individuais e trivializando o consumo massivo, orientada para a rápida obsolescência dos produtos. Peter Cook dizia que o futuro deverá ser um composto de lapsos temporais, sempre dando espaço ao novo, com estruturas transitórias e flexíveis. Projetos baseados na construção e adaptações de novas tecnologias e mobilidade espacial, revelando uma transfiguração do conceito de arquitetura rígida, estática, para novos ideais de casas-máquinas. Transfigurações e mutações de ideias que anos antes foram escritas pelo francês no século XIX, Paul Valéry. Interrupções, incoerências, surpresas são condições comuns de nossa vida. Elas se tornaram mesmo necessidades reais para muitas pessoas, cujas mentes deixaram de ser alimentadas por outras coisas que não mudanças repentinas e estímulos constantemente renovados. Não podemos mais tolerar o que dura. Não sabemos mais o que fazer com que o tédio dê frutos. Assim, toda a questão se reduz a isso. Pode a mente humana dominar o que a mente humana criou? E a mente humana criou novos projetos adaptados para realidades tecnocráticas e líquidas. Uso de cápsulas, como as espaciais, envelopes, sejam infláveis ou temporários, dobráveis ou desdobráveis, que envolvem e protegem o viajante, permitindo conexões com o ambiente externo, independente das condições climáticas. Maneiras de oferecer ao mercado eficiência construtiva, ergonômicas, compactas e de fácil transporte. Olá, eu sou o Paulo, vou falar um pouquinho sobre os principais projetos feitos pelo Arquigram. O primeiro deles é The Walking City, feito pelo Ron Heron, em 1964. Ele propôs a construção de grandes estruturas robóticas. Elas tinham aproximadamente 400 metros de comprimento por 220 metros de altura. Elas podiam se locomover livremente para qualquer lugar. Várias cidades poderiam se conectar, formando metrópoles ambulantes e, caso fosse necessário, poderiam se dispersar também. Os edifícios dessas megaestruturas também eram móveis. Eles podiam ser locomovidos para qualquer lugar, né, dependendo da vontade e necessidade dos seus proprietários.
havia a possibilidade de agregar estruturas extras conforme necessário, como hospitais, escolas, enfim. Agora, Plug-in City, que foi planejado, feito por Peter Cook em 1964, esse é um dos projetos mais famosos da Arquigram. Ele influenciou obras da arquitetura high-tech. Consistia, basicamente, em uma malha regular, com instalações técnicas, onde as habitações poderiam ser conectadas e desconectadas a qualquer momento. O formato e disposição das estruturas permitiam mudanças relativamente rápidas. Os próprios edifícios podiam mover-se. As unidades residenciais são conectadas a uma unidade central, que proveria de toda a infraestrutura necessária através de guindastes. Agora falar um pouco do Living Pod, feito pelo David Green em 1965. Esse projeto ele consistia no estudo de uma casa-cápsula, que poderia se transformar em uma casa-trailer. Ela poderia ser plugada e desplugada das cidades, uma casa hermética, pequena e confortável, com seu interior e seus objetos planejados para múltiplos usos, para a otimização do espaço. Em 1966, o homem ainda não havia pisado na Lua, mas esse tipo de estrutura já era discutida na pesquisa arquitetônica. A necessidade de construir um objeto que pudesse servir como meio de transporte e moradia, com capacidade de resistir a ambientes hostis, impulsionou grande parte da arquitetura experimental na década de 60. Agora falar um pouco da Instant City, que foi criado como um projeto para uma cidade nômade. Com esse conceito, a arquitetura desaparece, dando lugar à imagem, ao evento e às apresentações individuais. Os arquitetos imaginaram como uma metrópole itinerante, temporária em uma comunidade. O ambiente audiovisual, com imagens, textos e vídeos projetadas em telas suspensas, associados a objetos móveis, como dirigíveis e balões, e objetos tecnológicos, como guindastes e robôs. A Instant City ela é exatamente o que o seu nome sugere, que chega em um determinado local, cria um evento e depois desaparece. Ou seja, a arquitetura não precisa de uma construção, mas como também pode ser um evento. É um exemplo de algo impossível de ser reproduzido, ou seja, um lugar que não existe como tal e que é considerado apenas um incidente no tempo e espaço. Agora eu vou falar um pouco sobre as obras que foram influenciadas por essas ideias, porque devido ao alto grau de complexidade e abstração das ideias, nenhum projeto do Arquigram de fato saiu do papel, mas inspiraram grandes obras do movimento high-tech. Esse movimento surgiu nos anos 70 e consiste basicamente no uso de materiais de alta tecnologia. Entre as principais obras, vamos citar o Centro Georges Pompidou, em Paris, que foi construído no início da década de 70. Ele foi projetado pelos arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers. O que chama a atenção desse prédio é o uso inovador de elementos como conexões, tubos e cabos de aço. Todas essas estruturas ficam expostas, como se o visitante tivesse uma visão raio-x da obra. Outra obra fortemente inspirada pelo Arquigram é o The Lloyd's Building, em Londres, também feita pelo arquiteto Richard Rogers, que lembra uma máquina industrial, com suas estruturas todas aparentes. As estruturas de serviço ficam do lado externo do prédio, o que facilita a manutenção e cria um espaço maior no interior. O edifício é envolvido em aço inox, que dá ao prédio uma estética de alta tecnologia, quase pós-moderna. Então, concluindo, a interface da arquitetura com sistemas de informação, comunicação e transporte, mostrada pelo Arquigram, representava uma perspectiva inovadora na arquitetura e urbanismo. Gerava um sentimento de rejeição nos arquitetos mais conservadores que consideravam uma ameaça à cultura arquitetônica tradicional, pois o Arquigram veio para romper com essa ideia conservadora da época. Como suas propostas estavam sempre no limiar entre o real e o imaginário, ficava a dúvida se os membros do grupo realmente acreditavam na utilização das suas ideias ou se não era apenas uma especulação devido ao grande avanço da tecnologia. O fato é que suas ideias são discutidas até hoje como referência de criatividade e originalidade, servindo de inspiração para os arquitetos do século XXI.